Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Eu sou o Diego Biscaia e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês no dia de hoje. Hoje nós vamos ter uma grande celebridade do mundo de facilities junto conosco, compartilhando experiências, cases e agregando ainda mais ao projeto Fala FM. Quero aqui agradecer imensamente a todos vocês que têm nos acompanhado, compartilhado feedback, considerações e trazido pontos de ajustes para a gente poder crescer e o projeto ganhar um propósito ainda maior. Um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês. Quero compartilhar também que esse é um podcast produzido 100% pelo time da NetGlobe, que tem apoiado e construído grandes cases e experiências que vão além. E hoje conversaremos com André Bresciani, que é responsável pela gestão global de Real Estate, Engenharia, Logística e Facilities em mais de 14 países. Na Atento. Ele acredita que os profissionais de Facilities Management são extremamente estratégicos na companhia. Além disso, contará quais estratégias aplica para gerenciar diferentes países. Prepare-se, pois hoje teremos muitos insights e é uma grande honra. Seja muito bem-vindo, André, ao Fala FM. Que alegria estar aqui, cara. Que emoção. Falar um pouco do que a gente faz com tanta paixão é um momento sempre único, né? E obrigado pela oportunidade mais uma vez, pelo convite, por movimentar esse ecossistema do FM tão importante. Eu tenho acompanhado as palestras e as entrevistas, tem sido fundamental e muito bacana ouvir as histórias dos meus colegas de trabalho e de profissão. André, olha, para nós é uma honra ter você no dia de hoje aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história, jornada. A gente teve a oportunidade de conversar aqui um pouco mais e na nossa conversa você já trouxe grandes aprendizados. Eu tenho certeza absoluta que o público vai adorar a nossa conversa, a sua história, a trajetória. E vamos lá. Pra gente começar, queria que você compartilhasse um pouquinho mais daqui, sua história de vida. Onde você nasceu, como que foi a sua infância. Legal. Primeiro, eu sempre gosto de contar uma história, né? Quando minha mãe ficou grávida, meu pai tinha alguns sonhos, né? Ele tinha um sonho de que o filho fosse um menino, que ele tivesse o mesmo nome dele, que ele fosse flamenguista, que nascesse no mesmo dia que ele e fizesse engenharia. E assim aconteceu. Então, eu acabei nascendo numa família capixaba, né? Eu sou capixaba, nasci em Vitória, no Espírito Santo. Minha infância foi toda lá, até a vida profissional inicial. E depois o mundo se abriu, o mundo de facilities se abriu e eu fui abraçado por esse mundo fantástico, né, que estou até hoje. Então eu entrei no mundo de facilities pela engenharia, né, eu formei em engenharia pela Universidade Federal do Espírito Santo e fui trabalhar numa empresa de prestação de serviço, terceirização de mão de obra, né? Hoje a gente nem fala mais isso, a gente fala no outsourcing, né? E essa empresa era uma empresa muito grande, só que ela não tinha nada de engenharia. E toda vez que esse empresário ia nos clientes, os clientes pediam: poxa, mas você não faz obra? Você não faz reforma? E ele foi e me contratou. Tive a sorte de ser escolhido e fui trabalhar com ele. E assim eu entrei nesse mundo fantástico do Facilities. Aprendi bastante, fiquei lá durante 2 anos, fizemos muita coisa legal, aprendi a lidar com gente de forma verdadeira. Acho que isso é um diferencial na minha carreira profissional. Aprendi a escutar e entender a dor do outro, e isso tudo fez muita diferença que me trouxe até aqui. Vou contar um pouco depois mais pra frente. E depois achei que podia empreender, e no ano que eu casei, eu pedi demissão e montei uma empresa de engenharia. E lá fui empreender, foi ótimo também, né? Foi uma experiência muito bacana a nível de gestão, nível de problema, nível de capacidade de se reinventar, porque tinha que fazer acontecer. Eu era comercial, eu era técnico, eu era financeiro, eu era tudo dentro da obra, dentro da empresa. E um dia eu fui convidado para fazer um projeto no Rio de Janeiro de 45 dias, uma empresa que estava começando. E aí o mundo executivo me abraçou. Eu nunca mais voltei para buscar a família
Tinha uma filha de 4 anos e 10 meses e um filho de 10 meses. E aí o mundo se abriu para mim, esse mundo fantástico do Facilities, que me encanta que sou apaixonado, tá certo? E fui trabalhar numa empresa da Telemar, tá certo? Ajudar a fazer a Context. Lá eu tive uma oportunidade de já ser valorizado, de encontrar alguém que já valorizava a área de Facilities, dava importância nisso, então não era uma sub-área, já era uma área importante, estratégica da companhia. Eu estou falando isso no ano de 2001, então bastante tempo atrás, né? Lá a gente estudava os projetos, não era só implementar os projetos, era como a gente ia manter, o que era bom para o outro, para os colaboradores, qual era o diferencial que a gente tinha. Fizemos muita coisa legal. Erramos, mas acertamos muito mais do que erramos. Me lembro bem um projeto que a gente fez lá de melhorar a limpeza, tá certo? Puxa, que luta, tá certo? A gente tinha um projeto, tinha um site nosso que ele era, assim, a menina dos olhos. E a gente fez uma pesquisa de satisfação e a nota foi péssima. Uau, puxa, aí na primeira coisa que você pensa é trocar o fornecedor, trocar todo mundo. Não, e na verdade o que a gente tinha ali era uma questão de percepção, porque a limpeza era só à noite. Né? Então você vai vendo como que as coisas simples às vezes trazem bons resultados, entender o dia a dia e fazer mais um monte de coisa lá, como eu posso contar depois mais pra frente. Bresciani, você é um apaixonado e entusiasta, acho que é claro isso em você, o seu olhar, o brilho, ele é irradiante. E quando você fala em Facilities, né, 2001, você teve a oportunidade de trabalhar numa empresa que Facilities já estava no centro, né? A gente percebeu nos últimos anos o protagonismo que a área de Facilities ela ganhou e trouxe, né, esse olhar. E cada vez mais a área de Facilities é uma área extremamente estratégica, que se conecta com a empresa, que se conecta com o business, que se conecta com as pessoas, de transbordar e fazer tudo isso acontecer, né? E você teve, logo no começo da carreira, essa grande oportunidade de entrar numa empresa que Facilities já tinha esse reconhecimento, né? E com certeza isso foi uma grande oportunidade para você crescer e ser esse protagonista que você é hoje. Sim, verdade. Primeiro, o nosso líder naquela época, ele gostava. Eu acho que ter um sponsor forte faz muita diferença. Eu lembro que ele gostava de saber do projeto, me explica o projeto, por que sim, por que isso, por que não, por que essa quantidade de catraca, até comentei, né? Eu acho que isso ajudou muito a gente a se desenvolver, a aprofundar nos temas, a buscar a melhor solução, a ser pioneiro em várias coisas também que a gente fez lá nessa companhia que eu trabalhei. Por outro lado também a gente tinha a segunda maior linha de gastos da companhia, então depois da folha de pagamento, toda a parte de custo de ocupação estava ligada à infraestrutura, Facilities, os aluguéis, energia, água, né? Então tinha muito gasto, né? Manutenção, e era uma maneira também da gente se conectar com o business, porque se a gente trabalhasse de forma eficiente, né, na busca do resultado, nas soluções, isso ajudaria demais a companhia a ter preço competitivo, a ser mais lucrativa, a dar valor para os acionistas. Então acho que isso foi muito positivo, aprendi bastante, sou muito grato à oportunidade que me deram e eu por ter abraçado. Fantástico, Bresciani. Bresciani, você trouxe como uma das características que o líder de Facilities ele tem que ter uma visão do todo, mas tem que ter uma visão cirúrgica, muito conectado no time, conectado nas etapas, nos processos. É exatamente isso? Assim, sem time e sem fornecedor, mais difícil de você chegar. Talvez arrisco a dizer que você não chegue, você pare pelo meio do caminho. Uma coisa que eu trago muito genuíno é a importância de você construir um time, é importante você valorizar seus fornecedores, tá certo? Eu sempre falo que dei certo, porque eu acho que era um menino bom, alguém me deu oportunidade e eu consegui construir um time vencedor e valorizei meus fornecedores, né? E esse dia a dia que você está trazendo, como é estar lá no estratégico, porque a FM é estratégico, né? Tá no estratégico, mas também conhecer o que passa na operação. Acho que um dos grandes desafios das grandes corporações é diminuir a distância do poder.
para quem toma a decisão, para quem executa. Toda vez que você se aproxima, você diminui essa distância, a probabilidade de você ter sucesso é muito maior. Eu acredito muito nisso, da gente ter essa conexão do estratégico com o operacional. Totalmente. E quando a gente conecta do estratégico ao operacional, eu digo que o dia a dia ele é intenso, os problemas eles acontecem e muitas vezes precisa ter um líder à frente para poder resolver esses problemas. Verdade. Né? O profissional de facilities ele tem que gostar de problema? Tem. Eu acho que é um dos meus motivadores, né? Eu acho que mais do que gostar do problema é a capacidade de resolver o problema. É saber que a demanda que entrar, eu vou encontrar uma solução. Claro que nunca sozinho, como eu falei, com a equipe, com os fornecedores, mas essa motivação de você falar, poxa, tá o caos, mas eu vou vencer, eu vou resolver. A gente é visto assim. Isso é paixão, isso nos move, né? Eu sempre falo que a motivação, ela navega nos 3 R. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não. A motivação, ela navega nos 3 R's. Remuneração, reconhecimento e realização. E a gente pode levar isso para o lado pessoal, o lado de equipe da empresa, né? E a gente tem os 3. Em determinada fase da vida, um está mais do que o outro, né? Quando você está criando filho, patrimônio, fala, cara, eu quero ganhar dinheiro. Se é PJ, CLT, se eu vou trabalhar sábado, domingo, não interessa. Quero dinheiro no bolso, né? Aí uma outra fase é a fase da realização. Você quer o reconhecimento também, né? Então, o mundo do facilities, ele te permite isso, né? Realizar, fazer, acontecer, né? E eu acho que isso traz uma motivação enorme, sabe, Diego? É algo assim que eu falo, puxa, eu não tenho um dia de rotina, tá certo? Eu acordo alegre, cheio de problema e durmo cheio de problema, mas na certeza que no outro dia eu vou resolver esses meus problemas, né? Então, é um pouco do que me motiva a estar assim tão atuante ainda neste segmento, na companhia que eu trabalho. Sou muito grato à companhia por todas as oportunidades, né? Hoje eu cuido de 14 países, como você falou. Tem um desafio enorme, porque fazer gestão em países distintos é complicado, mas é desafiador, porque tem a cultura, tem o idioma, tem um fuso horário. Eu lembrei porque eu falei que eu acordo devendo e durmo devendo, porque a gente está olhando lá a Espanha e está olhando o México, né? Estamos aqui no Brasil, então é sempre assim, mas é muito gratificante. Bresciani, você falou que são, e eu concordo plenamente com você, são nos problemas que a gente tem as grandes oportunidades. E eu tenho certeza absoluta que ao longo da sua carreira, da sua jornada, você viu problemas que se transformaram em grandes oportunidades que você pôde transformar a vida das pessoas. Você poderia compartilhar conosco, acho que, alguns cases ou até alguns que para você tem algo em especial? Ai, tem vários. Eu tenho vontade de falar o dia inteiro, de verdade. Na verdade, porque o conhecimento só tem valor se você compartilha, né? Aí não é só contar história boa, você tem que contar também a dor, tem que contar assim, como você alcançou, né? E não precisa de muito dinheiro. Eu tenho alguns cases assim, que eu acho interessante de compartilhar. Um deles foi quando, há muitos anos atrás, a gente colocou o USB nos lockers, nos escaninhos. Então isso praticamente não existia. Uma inovação, pouco dinheiro, mas com um apelo, um impacto no usuário muito grande, no colaborador. Porque a gente, lá dentro do call center, não pode levar o celular. Então a pessoa tem que guardar no escaninho fora da operação. E uma das reclamações era que não tinha onde carregar. Então, por que não juntar as duas coisas? Tem a prevenção, porque o escaninho tem que ficar, o teu celular tem que ficar fora, e a gente já colocava uma tomada dentro do locker para a pessoa carregar. Então foi muito legal, a gente foi reconhecido por isso, algo barato, mas que trouxe um efeito muito, muito legal para os colaboradores. Essa é uma delas. O outro é o que a gente faz lá de acessibilidade. A Atento é uma empresa muito inclusiva e diversa. Isso há muitos anos, ela nasceu já com esse DNA, faz parte do nosso dia a dia.
Claro, hoje em dia com a SG isso está ganhando uma proporção muito maior, mas a Tento ela já era signatário da ONU Mulheres lá desde 2004. Nós fomos a primeira empresa a adotar o nome social no crachá. Isso eu estou falando lá em 2007. Então a Tento é uma empresa com um diferencial em relação à inclusão e diversidade. E esse projeto, por exemplo, de acessibilidade foi muito interessante, porque existem leis, existem normas de acessibilidade. E lá na Tento a gente está muito além dessa questão da norma, da legislação, né? A gente tem uma capacidade e uma disposição de ouvir o usuário, aquele que necessita de um carinho ou de uma atenção um pouco maior, né? Então a gente tem lá, por exemplo, pessoas com nanismo. Então, poxa, as teclas do café ficavam na parte alta, embaixo elas eram as teclas vazias, nós invertemos. A catraca, quando passava o crachá, não dava para ver se liberou, colocamos lá uma luz. Nós temos colaboradores, por exemplo, com baixa capacidade auditiva. Então, na hora que ele está esquentando o micro-ondas, é só no barulho, né? A gente colocou uma lâmpada para ele ver que já esquentou, já deu o tempo. Então, essas coisas que a gente foi fazendo, porque a gente foi vivenciando o dia a dia daquele colaborador, né? As pessoas têm mobilidade reduzida, por exemplo. Então, a posição que ele trabalha é mais próxima dos banheiros, dos sanitários, da saída de emergência. Então, a gente tem lá uma plaquinha, essa posição é prioritariamente usada por alguém que tem uma limitação ou uma baixa capacidade locomotiva. Então, essas coisas estão muito além da legislação. Então, são projetos simples, mas que têm um impacto muito grande, né? E tem projetos enormes, grandes, tem toda a parte, por exemplo, da internalização do serviço de facilities. A Tento, desde 2014, todos os seus serviços internalizados, né? A gente tem um benefício da lei da desoneração, tá certo? Perfeito. Mas mais do que isso, o maior apelo na época foi, a gente estava enfrentando uma situação de pleno emprego, então estava mais difícil de recrutar. E uma das ideias que nós tivemos é, poxa, por que a gente não contrata pessoas para trabalhar na área de serviço, que pode ser o próximo atendente do call center, que pode ser um supervisor, que pode fazer a sua trilha ou a escalada, como a gente fala, dentro da companhia. E muitos que começaram na parte de serviço, trilharam dentro da companhia. Então isso nos enche de orgulho, além de ganhar a questão da qualidade, tá certo? A questão também do orgulho de pertencer, né? Não que tenha sido fácil, foram quase 2.000 colaboradores internalizados, de limpeza, recepção, portaria, bombeiro. Então isso também traz mais responsabilidade para os executivos, né? Trouxe muito aprendizado, tendo que escolher o uniforme, o tecido do uniforme, né? O tipo do EPI, né? Eu lembro muito bem que eu pedi para mandar um uniforme para mim de bombeiro. E aí eu me coloquei a roupa de bombeiro, a botina não tinha como andar, parecia um Robocop. Falei para os caras, vamos trocar isso aqui. Não, mas isso aqui é mais barato, todo mundo usa, mas não tem condições de usar. Então, experimentar também essas situações, eu acho que me permitiu também tomar as melhores decisões. Você está falando sobre líder. Líder toma decisão, tá certo? Isso eu aprendi ao longo da minha carreira. Se faz muita reunião, mas não se toma decisão, não. O executivo toma decisão e assume, tá certo? A decisão que tomou. E se ele tomou aquela decisão, porque era a melhor decisão, senão ele não tinha tomado. Se amanhã deu errado, a gente fala, poxa, por que deu errado? Mas lá era a melhor decisão em função do que eu tinha como argumento ou possibilidades. Então, eu acredito muito nisso. Um outro projeto muito legal que a gente fez foi um projeto em Porto Rico. Acho que um dos meus grandes desafios profissionais foi quando o nosso prédio lá em Porto Rico ele foi afetado pelo furacão Maria em 2017. E esse prédio ele foi totalmente destruído, né? Não só o prédio, mas o país passou por uma catástrofe. Temos imagens, tem inclusive. Algumas imagens aí. Essa era a recepção do nosso prédio lá, tá certo? E esse prédio ele ficou interditado por
3 meses, então de setembro a dezembro ficou interditado, como se fosse a defesa civil aqui no Brasil, porque a área era uma área de risco, né? E quando chegou em dezembro, eu tive a oportunidade de visitar esse prédio e outros imóveis para recuperar essa questão do atendimento, né? Que o país estava praticamente sem energia, sem água, o caos, mas um país também sem violência. Foi algo que me surpreendeu bastante quando eu estive lá em dezembro. E eu tive uma sacada ali quando eu fui fazer esse projeto, sabe? Deus é bom o tempo inteiro, sabe? Eu no avião, eu fui São Paulo para Nova York, de Nova York para Porto Rico. E eu tinha uma agenda, assim, que foi próximo ao Natal, muito intensa. E quando eu fiz a escala em Nova York, eu falei, vou mudar minha agenda inteira. Eu estava com uma colega, Isabel, que trabalha comigo, da área de projetos e obras. Eu falei, Isa, nós vamos mudar tudo lá. Em vez da gente visitar os imóveis novos, nós vamos visitar o nosso prédio afetado. Ela falou, e os corretores? Eu falei, não interessa. Marca uma visita lá no prédio. Quando eu cheguei lá, aquilo tinha história. Eu conversava com as pessoas, que eram os Country Manager e alguns executivos, eles tinham uma história naquele prédio. Eu falei, eu tenho que recuperar esse prédio. Porque as pessoas já tinham uma rotina, já tinha 18 anos o prédio. 18 anos o prédio. Então o pessoal era já referência, era uma referência, né? Era em Caguas. Caguas é como uma província bem próximo à capital. E aí nós conseguimos viabilizar a recuperação desse prédio. E esse guardanapo aí, a gente foi jantar, é minha letra isso aqui. Eu falei, é assim que vai funcionar o layout. Porque facilita isso, né, cara? E ó, arruma a solução. Visitei o prédio, tal, subi nas instalações, olhei. Falei, olha, assim que nós vamos fazer. Ali vai ser as posições de atendimento, lá na direita, o CPD, a parte de banheiros, aqui são os breaks, lá o RH, a recepção, o staff, reunião, e assim eu fiz. Lá de Porto Rico eu mandei aqui para o Brasil. Esse foi um projeto feito por áreas multidisciplinares, países também, colaboradores de outros países, do México, da Guatemala, próprio Porto Rico também, Brasil, e nós fomos lá e implementamos. E o desafio que tinha nesse projeto era a questão das restrições com material de construção, porque você imagina, todo mundo estava precisando de construir, faltava mão de obra, faltava fornecedor, né? E a gente foi montando um projeto também muito mais moderno do que a gente aproveitou para isso também, levar esse conhecimento. E uma das coisas assim que a gente faz e depois você torce para dar certo foi quando a gente fabricou a mobília no Brasil e mandou de navio para lá. Uau. Nunca ninguém tinha feito isso. Economizamos $300 mil na época, ganhamos um monte de parabéns, mas nós mandamos de navio em 23 dias, um fornecedor brasileiro, ele fabricou, transportamos cadeira, mesa, escaninho para Porto Rico, passando pelo Panamá, tá certo? E foi um dos cases nossos de... Ou seja, num curto espaço de tempo você conseguiu restabelecer todo aquele espaço, a história, a referência que tinha. Você sabe, Diego, no final era mais do que um prédio, era voltar a dar dignidade para aquela população a nível de emprego, a nível de negócio, era ajudar a reconstruir um país que ficou muito abalado com o furacão, tá certo? Então assim, trago isso aí com um dos marcos da minha carreira profissional, claro que outros profissionais participaram também, né, que ajudaram a fazer acontecer, né, e foi muito legal. Então, eu sou muito feliz por ter contribuído. Em todos os projetos que você compartilhou, eu acho que o ouvir, ele foi extremamente importante. E eu vejo que a empatia, ela é uma competência sua, é uma competência fundamental no profissional de facilities. Sim. Né? E quando você tem empatia, né? Quando eu falei pra você, Priscila, se você puder compartilhar cases que transformaram a vida das pessoas, isso transformou a vida de muitas pessoas. Com certeza. Mas ela partiu pelo ouvir. Então vou te contar uma, pode? Vou te contar mais uma. Essa eu gosto de contar. Eu tava com um problema na ouvidoria lá dentro de um site nosso que tava com
falta de micro-ondas. Tava gerando muita fila, o pessoal tava perdendo. Falta de micro-ondas. Tá. Tava perdendo a pausa pro break, a tal pausa pro break. Tá. Né? O colaborador tem a pausa dele para fazer a refeição e o toalete, etc, etc. E aí, a ouvidoria tava bombando de chamado lá, de manifestação. Falta micro-ondas. Num site nosso em Santo André. Pô, fácil de resolver. Vai lá, compra um monte de micro-ondas, instala, Resolvido. segue a vida. Poxa, assim fiz. Autorizei a compra dos micro-ondas e fui visitar o site nesse meio tempo. Então cheguei lá, primeira pergunta, cadê os micro-ondas? Não, nós estamos com um problema aqui. Qual o problema? Não, a arquitetura quer colocar o micro-ondas do lado direito e nós queremos colocar do lado esquerdo aqui, o pessoal que cuida, o facility do site, o administrativo do site. Falei, cara, faz o seguinte, cara ou coroa, para o ímpar, mas coloca os Toma a micro-ondas. decisão e segue em frente. Coloca os micro-ondas. E aí, um colaborador, que era um analista, essa questão da escuta ativa, né? Não é escuta para responder, é escuta para entender, né? Ele falou, Bresciani, que o problema não é falta de micro-ondas. O problema é que é falta de geladeira. Eu me assustei, dei uma risadinha, te confesso. Os demais também. O chefe do meu analista, o líder do meu analista, regalou o olho e falou, falei, não, chamava Davis, me diga por que você acha que é falta de geladeira. Eu falei, é o seguinte, como tem pouca geladeira, o pessoal coloca a marmita que traz de casa no congelador. E ela congela e demora mais tempo para esquentar. Então a fila aumenta. E quando o micro-ondas não desliga por aquecimento. Então é o seguinte, o que a gente precisa é botar mais geladeira sem congelador. E assim eu fiz. Cancela a compra dos micro-ondas e compra a geladeira. Então, essa questão de escutar a ponta, o chão de fábrica, está também com o interesse no outro, né? De você escutar e falar, poxa, faz sentido isso. Ele está vivenciando algo que eu não vivencio, porque eu lá no escritório, né? Acho que essa é uma situação Bresciani, muito olha que grande legal. aprendizado. Você é um grande líder, responsável por 14 países, assim, uma operação gigantesca, mas o grande aprendizado, ir até a operação, ir até a ponta, pegar na mão, entender, ouvir. Você tem centenas de pessoas do seu time, mas olha o exemplo que você trouxe, e eu acho que isso inspira muitos profissionais que estão nos assistindo o quão importante é conhecer a operação. Sim. Existe a questão também de gerar um ambiente de confiança, sabe, Diego? Confiar é mais barato. Tá certo? Confiar é mais barato. Você não precisa ter controle sobre tudo. Confie nas pessoas, confie nos seus fornecedores, confie na informação que você está recebendo, porque ajuda muito a tomar a decisão, tá certo? Por exemplo, quando nós tivemos uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela castigou bastante, lamento as vidas perdidas, né? Mas para nós que somos de FM, trouxe uma oportunidade, se eu posso falar assim, entre aspas, da gente fazer acontecer. E o profissional de FM, ele foi imprescindível, assim como os médicos, os enfermeiros, né, nessa batalha tão árdua, né? Então, nós lideramos lá o comitê de crise da companhia, nós fizemos coisas que até a gente duvidava. Porque, atento, muito grande, nós fomos classificado como uma atividade essencial, não podia parar, mas nós tomamos decisões corajosas, arrojadas, não economizamos. Nosso presidente, o Dimitrios, que hoje é o presidente mundial, ele tomou decisões muito antes de qualquer legislação. Fomos as primeiras empresas a evacuar 50% dos prédios, a lacrar tudo. Então a gente fez muita coisa legal. E esse time que está comigo, agradeço e reconheço todo o esforço, porque nós não tínhamos possibilidade de não estar no front. Nós tínhamos que garantir aquele ambiente seguro para aqueles que estavam trabalhando. E, enquanto isso, o time de TI preparando as máquinas para home office, porque nós colocamos 30 mil pessoas em home office em 2 meses. Então, o time de FM também trabalhando na logística, embalando os ativos, mandando de táxi, fazendo acontecer. E mais, acho que aqui trago uma informação muito importante para todos que eu gostaria de compartilhar. A importância de cuidar da documentação. Porque enquanto a gente não tinha ainda as pessoas em home office, nós fomos, em 2 meses, acho que nós tivemos 200 fiscalizações. E nós não tivemos nenhum site lacrado ou penalizado, porque a gente já vinha fazendo um trabalho
de ter a VCB, alvará de funcionamento, os protocolos, entendeu? Então isso ajudou muito na crise, tá certo? Trabalhar com responsabilidade, de forma preventiva, isso ajudou bastante, muito. Então, é muita coisa, muita coisa. Bresciani, tô aqui adorando o nosso papo e você trouxe aqui vários aprendizados, competências fundamentais. Mas o seu olhar, quais são as principais competências? Eu sei que você já falou muitas delas, né? Mas eu queria que você complementasse um pouco mais as principais competências do FM de hoje. Então, eu sempre gosto de falar de competência em 3 grandes blocos, se você me permite. A competência é um somatório de conhecimento, habilidade e atitude. Às vezes você encontra alguém que tem muito conhecimento, mas o nível de atitude baixo. Então, acho que é importante a gente olhar para isso de uma forma mais ampla, né? E em determinados níveis também que você está dentro do FM, né? Quando você está mais no operacional, quando você está mais no tático, quando você está mais lá no estratégico, né? Uma coisa que é imprescindível, independente de qual nível que você está, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Tá certo? É aí que vai fazer a diferença, né? A gente acredita que a transformação é TI, processos e pessoas. Então, pessoas sempre no centro. Seja ele o seu cliente, seja sua equipe, seja o seu fornecedor, né? Muito importante. Outro que eu acho é a questão de parcerias duradouras. Você tem que estabelecer uma relação de parceria duradoura. Não existe mais eu ganho e você perde. Ganhamos ou perdemos. A questão de eficiência operacional. Também fundamental. Eficiência operacional. Se conectar com o business. Tem que se conectar com, tem que falar a linguagem do business. Senão vai virar uma sub-área. Isso não tem como abrir mão. Tem que ter voz ativa. Tá certo? Tem a questão também do foco do cliente. Como você se antecipa às demandas. Como você monta cenários. Então, isso é de uma maneira geral para qualquer profissão, eu acho. Perfeito. E eu acho que tem uma outra, a questão do facilities, que eu acredito muito, é um pouco do que eu exercito no meu dia a dia, que é tomar decisão e influenciar. Tá certo? Eu acho que a posição mais estratégica é o quanto eu posso usar esse meu background, essa minha experiência, tá certo? Para ajudar nas decisões, para influenciar nas decisões, para tomar decisões, para mapear cenários de riscos e oportunidades e tendências também. A gente não pode deixar isso de lado, a gente tem que estar olhando para o futuro. A gente opera hoje, mas a gente olha para o futuro, tá certo? Isso ajuda muito no meu dia a dia. E cuidando de vários países, existe um grau de complexidade muito maior. Né? Cultura, pessoas, né? O idioma, o fuso horário, legislação, fornecedor. Você tem uma série de parâmetros que você precisa de entender. Foi um pouco do que aconteceu comigo quando eu assumi essa posição. Eu achava que era 80-20, 80% que eu fazia no Brasil eu ia adaptar. Não, hoje é 50-50. Mas eu montei uma boa equipe, investi nisso, montar a equipe, encontrar as melhores pessoas. Criei um ambiente de confiança. Criei uma governança para me manter atualizado com status report, com webcast. Falo com todos os funcionários de facilities do mundo inteiro a cada 6 meses. Escuto eles, eu mando parabéns para todos eles por e-mail. Eu mando, gerando essa proximidade, até porque a área de infraestrutura tem a melhor nota de pesquisa de clima e engajamento da companhia, de compromisso maior de todos. Isso é muito desse jeito de fazer as coisas. Mudei minha rotina, então essa questão de o que é urgente e importante, porque agora não é mais só o meu urgente e importante, é de 14 países, agora 15, nós estamos operando nas Filipinas também, tá certo? E é isso, um pouco da história, e tem história. Bresciani, incrível. Nossa, esse encontro está sendo fantástico. Obrigado, também tô adorando. Te agradeço imensamente por você compartilhar no detalhe todos esses desafios, essas oportunidades, né? Acho que isso é o que nos habilita para a gente poder ir além, né? Você falou de futuro, você ajudou a construir o que Facilities é hoje. Você foi e você é um grande profissional extremamente importante para o setor
né, que trouxe esse protagonismo muito grande. E quando a gente olha uma visão de futuro, né, o profissional de facilities hoje ele está no centro, ele está conectado no business, ele é uma referência, ele está conectado com todas as áreas de negócio. Como que você enxerga a visão de futuro dessa área que recentemente foi legitimada, né? Como que você vê o futuro? Poxa, quase uma bola de cristal. Não tem que ter uma... eu acredito muito no trabalho, sabe, Diego? Eu acredito no trabalho, tá certo? Um trabalho genuíno, de você fazer as coisas com paixão. E quem tá no... Porque a paixão, ela contagia, né? É como eu falei, relações de confiança trazem resultados excepcionais, né? Então, o FM, cada vez mais que ele se aproxima do business, que ele se capacita também, né? Eu acho que tem uma questão de capacitação, né? De você buscar o conhecimento. Isso vai te preparar melhor para o futuro, né? Não podemos esquecer da tecnologia, né? A tecnologia faz parte do nosso negócio, faz parte da vida, né? Seja a tecnologia da construção, dos aplicativos, dos sistemas, de forma que você possa tomar as melhores decisões, né? Eu vejo um futuro bastante promissor e vejo também cada vez mais aumentando a abrangência da atuação. Por exemplo, lá na Atento, com essa questão do home office, a área de logística ela tinha uma pequena representatividade, ela tomou uma importância enorme. Você imagina que eu tenho 30 mil computadores fora das minhas instalações. Eu tenho um turnover, tenho um absenteísmo. Como que eu faço essa... Já tem a manutenção, como eu controlo esses ativos? Então ganhamos também mais atividades, tá certo? Porque como nós somos profissionais que sabemos fazer as coisas, certo? Resolver problema, encontrar solução. Eu acho que cada vez mais o Facilities vai ganhar mais evidência e mais importância nas organizações. Agradeço a Atento por todo o carinho e toda a oportunidade também, né? Hoje a gente tem aí uma grande representatividade na organização que nos permite fazer bastante coisa. Com certeza. E você é um exemplo claro de tudo isso, né? Acho que a sua trajetória nos inspira muito em ter essa visão, né? E essa clareza. Preciane, queria aqui explorar um tema também super importante. A gente percebe que o pós-pandemia, os escritórios passam por um processo de ressignificação muito grande. Qual que é o papel do escritório, né, neste momento? Muitos falam assim em rituais, cultura, formação de time, de pessoas. E a gente percebe que a tecnologia, ela é um caminho sem volta. Sim. Né? E tem contribuído e muito. E os escritórios têm recebido uma carga de tecnologia muito grande. Seja para dados e outras informações. Como que você vê essa relação da área de facilities, tecnologia e uma visão de futuro? Então, assim, eu concordo com o que você comentou, mas eu tenho uma visão a nível de tecnologia, que a tecnologia tem que ser algo simples e amigável. Vou te contar uma história, e tem história. Uma vez a gente desenvolveu lá um sistema internamente de indicadores, que parecia ser algo fácil, mas ele foi ganhando tanta robustez, tanta informação, que ele ficou chato. Porque ele ficou muito complexo você usar aquele sistema. Ele ficou tão completo que ele ficou tão complexo. Então, quando eu olho a tecnologia dentro do ambiente, seja a questão, por exemplo, do monitoramento, da automação, não é? Eu acho que ela é imprescindível, mas ela tem que ser algo simples. E nós não podemos esquecer como o nosso Brasil é constituído. Uma coisa é quando a gente está nas grandes capitais, e outra é quando a gente está fora das grandes capitais, né? Isso tem uma diferença muito grande. E como eu vejo isso lá no nosso dia a dia? Até que já estavam na frente, antes da pandemia, já preocupada e já entendendo que tinha uma tendência maior do próprio home office, da própria questão da
da flexibilidade do trabalho, porque a gente tem várias unidades de negócio. Então a gente já sabia que necessitava de ir se adaptando, tá certo? Não se volta, tá certo? Mas também a gente tem uma oportunidade de rever alguns conceitos, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, dos espaços colaborativos, tá certo? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que existe até uma tendência de ter piscina nas empresas, áreas de mais recreação, não só de jogos. Eu acho que vai passar sempre por uma transformação e evolução. Eu sempre acho isso. A gente está sempre se transformando, a gente está sempre evoluindo, errando também, tá certo? Mas assim, a tecnologia é algo imprescindível pro dia a dia de qualquer negócio, tá certo? Qualquer negócio. Fantástico. Entregar o simples é complexo. Mas é o simples que move a gente pra gente poder ir além e trazer, acho que, a plenitude do usuário, a facilidade, e ele ser empoderado de ele por si só conseguir realizar as atividades e ter a visão do todo. Que não é fácil, tá, Diego? Não é fácil. Não é fácil você transformar algo complexo em simples. Porque ele requer muito trabalho, requer conhecimento, Sim. requer assumir riscos. Tá certo? Muitas vezes concordar com a maioria é mais fácil, então eu não faço. Esse é um dilema que eu sempre trago para as minhas discussões. Concordar com a maioria é mais fácil, então eu não mudo nada. Eu vou conforme a maioria. Eu não enfrento o novo, porque dá trabalho. Eu tenho que argumentar, eu tenho que colocar minha opinião, expor minha opinião. Então, acho que vai muito, como você falou. Preciane, você é um líder global, você tem uma visão e uma gestão e uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente fala em gestão operacional, quais as estratégias que você utiliza no ponto de vista de otimização de recursos e principalmente para você estar presente, né, fazendo ali e trazendo um pouco desse seu olhar, daquilo que você acredita como líder, como profissional, para estabelecer a cultura da companhia? Primeiro de tudo, gerar um ambiente de confiança. Você tem que acreditar no outro. Você não pode desconfiar. É premissa básica. Então, quem faz gestão remota, à distância, ele tem que confiar em quem está lá. Confiar na informação, no que está acontecendo. Tá certo? Ele tem que ter pessoas também engajadas no seu modelo mental, nos seus valores, naquilo que você acredita, que você acha importante para o negócio. Então isso também é fundamental. Outra coisa que eu fiz que deu certo é criar um modelo de governança, de status. Eu gosto sempre de comentar porque isso acabou espalhando dentro da companhia. A gente tem lá a nossa reunião de status e tem 4 quadrantes: atividades concluídas, atividades em andamento, pontos de atenção e pontos críticos. Só é um slide. Você só tem direito de mandar um slide para mim por semana e falar comigo do que está acontecendo no seu país. Então você bota lá as atividades concluídas, em andamento, pontos de atenção, e não pode chegar em ponto crítico, a gente tem que atuar junto aqui. E isso vai fazendo com que eu me mantenha atualizado. Isso é uma coisa junto com a equipe de infraestrutura. O Perfeito. outro é participar da estratégia do país. Eu tenho que entender o que o Cultra Manager está pensando lá. Eu tenho que saber o que o cliente está solicitando. Como eu me antecipo? Ele está crescendo, ele está diminuindo? Tá certo? Nós estamos tendo algum problema, algum impacto na plataforma? Eu sempre falo que meus amigos de TI é o seguinte: poxa, como eu gosto de trabalhar com vocês, porque eu forneço toda a energia para tudo seu funcionar. Entendeu? Então, é entender como é que é a dinâmica do país, tá certo? Então, e ter pessoas capacitadas, que eu acho fundamental, essa proximidade, você estar disposto a ser um facilitador, a ajudar, tá certo? A dar bronca também, faz parte também, tá certo? Assim que a gente faz lá na Tenta e vem dando certo até agora. Preciane, que papo, nossa, tô adorando, e tudo que é bom passa rápido demais, né? Nossa, que delícia de papo esse.
junto com você. Queria te agradecer aqui imensamente, né? E principalmente deixar aqui um espaço para considerações finais, agradecimentos, pessoas que foram importantes na sua carreira, trajetória, vida como um todo. Por favor. Primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco do mundo de Facility, né? Gratidão. Eu acho que agradecer, eu acho que fica pouco, tem que agradecer muito, mas eu gostaria de deixar uma mensagem final, que é: as nossas atitudes direcionam as nossas altitudes. Então, de acordo com as suas atitudes ao longo da sua carreira profissional, ela vai te nortear até onde você pode chegar, tá certo? Então, acho que essa é o que eu pratico, mantenho a minha coerência, que norteia minhas decisões, que a maioria delas são acertadas, apesar de ter algumas que é um pouco disso. André Bresciani, te agradeço imensamente, uma grande honra, um grande prazer. Tenho certeza absoluta que muitos que vão nos assistir vão adorar esse nosso encontro. Obrigado. Obrigado por você ser uma inspiração a todos nós. Parabéns pela carreira, trajetória e tudo que está por vir ainda pela frente. É isso aí, conte comigo. Um grande abraço. Fico à disposição também. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.